Boa noite, igreja. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria convidar você nessa noite que nos visita, se colocar de pé, para que a gente possa te conhecer. Você que veio a primeira, a segunda, você que está com vergonha aí no seu lugar, se você quiser só levantar sua mão também. Como que a igreja diz a esses irmãos que nos visitam essa noite? Amém, que você sinta-se acolhido nessa igreja, que você se sinta amado. Neste momento a gente vai estar cantando o hino do cantor cristão 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos nós ao Senhor de toda luz, Santo Santo. Não tem nuvem lá no céu, nosso Deus em Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltado. Não tem nuvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo. Deus o nosso eterno Pai, Santo. Deus o bênção por Jesus, resistente. Ao Senhor glorificar, nossos salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre, ó exaltado. Não tem nuvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo Santo. Exaltemos com fervor hoje. Temos novos nós e os santos de louvor, se louvor em alta voz hoje. Exaltado, todas nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre, ó exaltado. Também nuvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo. Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvamos, nós entendemos, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltado. Cantem nuvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo Santo. Gostaria de convidar o irmão Rony para estar orando pelo início do culto e também logo após ele tem um recadinho para estar dando. Irmãos, boa noite. E antes de eu orar, né, a gente estava conversando hoje cedo. Quem é que sabe aqui que o pastor está construindo a casa dele mais da irmã Marise, né? É um sonho que o pastor mais a irmã Marise tem, né, de muitos anos, né? E aí eles compraram um local ali no São Bento, né, um lugarzinho alto, muito bacana ali, bonito. E aí a gente está promovendo um mutirão para sábado, né? Pastor, parede? Vai levantar parede? Parede, irmãos, parede. Então e aí a gente precisa de pedreiro, tá? Para estar ajudando a realizar o sonho do pastor. Irmãos, é um sonho que o pastor, a irmã Marise, já tem há anos, né? Ela sempre falava, o meu sonho é ter minha casinha. Teve a casinha, então assim, já deu um pontapé bem grande, já está bem iniciado ali, né, pastor? Então sábado, irmãos, sábado a gente está querendo promover um mutirão para estar indo lá, ajudar lá na casa do pastor. E aí quem for, irmão, dá o nome pro Janelle, né? Ou se não pro Luan. Fechou? Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento.
por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua casa, Senhor. E nós queremos nessa noite entregar nossas vidas nas Tuas mãos. E aonde nós viemos aqui, Senhor, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, o Teu recado, Senhor, conduza esse culto, Pai. E o que o Senhor possa receber aqui a nossa adoração, o nosso louvor, e o que o Senhor possa receber tudo aquilo que nós temos, Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Nós viemos aqui para Te adorar, para ouvir o Teu recado. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Nós oramos assim, Pai, agradecido, a alegria de estar na Tua casa, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai estar passando pelo nosso momento de ofertório e eu gostaria de estar convidando os irmãos que estivessem lendo junto comigo 2 Coríntios 9, de 6 a 7. Vamos ler juntos? Lembre-se, neste momento você está convidado a vir estar depositando seus dízimos e ofertas ao altar do Senhor no hino 381. Gostaria de estar convidando as crianças para estar participando agora da salinha. E gostaria de convidar a irmã Marisa que estivesse orando pelos dízimos e as ofertas e também pelas nossas crianças. Foi lá no passado, quando eu trabalhava com eles. Irmãos, como é lindo ver os pais ensinando as crianças no caminho em que devem andar. O melhor lugar para os seus filhos é este aqui.
recebendo as bênçãos do Senhor e crescendo na palavra de Deus. E temos que agradecer, né? Ai, que coisa linda. Vamos orar, falar com o Pai? Senhor Deus, louvamos o teu santo nome, porque só o Senhor é Deus, diante do qual somente nós nos prostramos. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de estar na tua casa, te cultuando, oferecendo o que é melhor do nosso coração. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, esquadrinha até mesmo o nosso rim. E nós te pedimos, faça isso neste momento, Pai. Olha para as nossas necessidades. Quando viemos aqui, temos algo para te pedir, porque cremos que só o Senhor tem para nos dar. Mas quando estamos aqui para agradecer-te, como é gostoso ter o que agradecer ao grande eu sou, o nosso Deus. Queremos agradecer pela tua igreja, por cada lar aqui representado, até mesmo por esses que ainda não estão aqui no dia de hoje. Muito obrigada por cada vida que pertence a esta igreja. Agora, ó Deus, queremos te agradecer por esta oferta. Tiramos daquilo que temos recebido de ti. Reconhecemos que somos eternamente devedores pela tua graça. E te pedimos, Pai, multiplique cada centavo. Dê sabedoria às pessoas que vão lidar com este dinheiro, para que ele possa fazer uma obra que honre o teu santo nome. Mas primeiro, Pai, nós queremos colocar a nossa vida no teu altar como oferta de adoração. Nos receba, Pai, em nome de Jesus. Agora te agradecemos por essas crianças. Como é gostoso, Senhor, poder contemplar a criança aqui na tua casa de oração. Que a tua mão seja permanentemente sobre cada um deles. Que daqui, Senhor, se levante grandes homens e mulheres para a honra e glória do teu santo nome. Que em tudo, Senhor, tu possa estar direcionando os caminhos de cada um deles e abençoando os pais com essa tão grande e sublime responsabilidade. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas deles. Os proteja, Senhor, onde quer que eles estejam. Cerque com teus anjos, cubra com teu sangue. Agora te pedimos pela professoras, Pai. Nós sabemos que o Senhor já falou no coração de cada uma. E que elas possam, Senhor, ter brasas vivas em seus lábios, para poder transmitir aquilo que o Senhor já colocou para elas, para essas crianças. Que hoje seja um dia de um aprendizado eficaz. Que eles possam sair daqui cada vez mais amando ao nosso Deus. Que a tua bênção os cubra até a tua volta. Esta é a nossa oração, Pai, que fazemos humildemente, fazemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Gostaria de convidar a igreja que se colocasse de pé para a gente estar lendo novamente a palavra do Senhor, Salmo 95, 1 ao 6. Agora a gente vai estar passando pelo nosso momento de louvor ao nosso Deus. Vamos todos juntos? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cantos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os amores do monte permanecem. Ele também é o mar, pois ele fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos os lados do Senhor. Amém. Que neste momento você possa estar louvando ao Senhor de todo o seu coração. Deixe Ele tocar no seu coração. Deixe Ele falar com você através dos cânticos e louvores que serão feitos essa noite. Amém? Aleluia, Senhor. Vamos adorar o nome do nosso Senhor Jesus.
foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adorarei, glorificarei. Está vestido o arco-íris, som de trovão, luzes e relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir o teu nome. Jesus, teu nome é força, teu nome de vida, esperança na tua vida. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir.
criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, Pai. Deus seja louvado, bendito o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra nos diz, o próprio Jesus declara lá em João, que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A gente leu um texto aqui antes, eu vou só frisar o último versículo aqui, que diz que o Salmo 95, como foi lido da igreja aqui, vinde, adoramos prostrados e nos ajoelhamos perante o Senhor, nos ajoelhamos diante do Senhor nosso Criador. Irmão, vire para o irmão que está do seu lado aí, fala assim: a sua vida pertence a Cristo. Fala de novo, fala com toda certeza, fala: a sua vida pertence a Cristo. Deus seja louvado por isso. A minha vida pertence a Cristo, a sua vida pertence a Cristo. E também a gente vai ler, a gente tem a convicção que nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. Em 1 Coríntios diz assim, ó: vocês não são de si mesmos, vocês não são de si mesmos, nós somos de Cristo. E a gente vai declarar isso agora: somos filhos do dono desse mundo, Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos adorar. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano,
majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, Jesus é soberano. O domínio está em tuas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Senhor, entregamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Declaramos que o Senhor é majestoso, grandioso, Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Nessa noite, a sua igreja te adora, Jesus. A tua igreja clama, Pai, pelo Senhor. Pai, aqui falamos que o Pai busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabemos que se o Pai procura, sabemos que não é fácil adorar, porque o Pai quer adoradores que o adoram com as suas vidas, com seu espírito de verdade. Vamos continuar adorando esse Deus que é maravilhoso, que é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Aleluia, Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito,
declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai. Oh, Jesus. Pai, mais uma vez, diante do Senhor, adoramos o Teu santo nome, como a Sua palavra nos ensinou, Pai, em espírito e em verdade, Jesus. Que o Senhor, Pai, possa receber o nosso louvor, Jesus, segundo a Tua vontade, Pai. E que o Senhor continue a falar aos nossos corações, Jesus, através agora da palavra que vai vir de encontro aos nossos corações, Jesus. Mas já fomos transformados, Jesus, pela adoração, Jesus, que veio, Pai, ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos e alegres, Pai, por poder louvar e bendizer o Teu santo nome, Jesus. Continue a falar aos nossos corações. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, irmãos. Graça e paz. Irmãos, eu gostaria que você agora orasse pela minha vida aqui no púlpito, para que Deus me usasse para falar com você. Você orar. Vamos ter um momento de oração? Interceda a Deus para que Deus fale ao seu coração e me use segundo a vontade dEle nessa hora. Vamos orar? Querido Deus e poderoso Pai, eu estou diante do Senhor. A Tua igreja está orando, Pai amado, intercedendo a meu favor. Eu que não tinha condições nenhuma de subir um púlpito para pregar, Pai amado, no passado, o Senhor me curou, o Senhor me chamou, e hoje eu estou aqui, Pai amado, com a Bíblia aberta, para refletir aquilo que o Senhor colocou no meu coração com esta igreja nessa noite. Que Teu Espírito se manifeste nas nossas vidas através da Tua palavra. Me use segundo o Teu querer, Pai. Oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado muito sobre pregação, sobre reflexão de púlpito, depois do louvor, no encerramento do culto, né? E muitas vezes a gente prepara uma mensagem, e aí alguém fala, mas que mensagem longa. Outra vez prepara uma mensagem, mas eu não entendi nada. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer é depender de Deus. Preparar a mensagem eu preparei, mas eu quero mais do que tudo depender de Deus. Alguns momentos eu devo ler alguma coisa, mas eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em João capítulo 20, do 19 até o 31. Se você tem a Bíblia, não precisa colocar lá não, tá? Se você tem a Bíblia, você pode abrir. João, capítulo 20, é um texto muito conhecido, né? Uma experiência muito conhecida, e nós vamos refletir algumas coisas nessa experiência desse servo. Diz assim o texto, 19: Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, portanto, num domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. A primeira aparição no meio dos discípulos, depois da ressurreição. O 20, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo,
não estava com eles quando veio Jesus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser as minhas mãos no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no seu lado, e não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu. Deixa eu repetir. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros milagres que não são escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Irmão, como está a tua fé? Minha irmã, como está a tua fé? Essa história ela é interessantíssima. Tem algumas coisas que precisamos buscar entendimento. Primeira coisa, quando os discípulos se reúnem num domingo e falam: nós vimos Jesus. Tomé não estava na primeira, né, dessa vez, né? E fala assim: ó, eu só vou acreditar que ele está vivo se eu colocar a minha mão nas feridas dele. Só vou crer se for assim. Irmãos, quantos de nós, crentes em Cristo, estamos vivendo uma fé falsa? Precisamos ver para crer. Quantos de nós? Quantos? Não só nós que estamos aqui, mas estou falando nos crentes em geral. Quantos crentes precisam de ver para crer? Bom, passou 8 dias. Passou 8 dias. Aí, os discípulos reunidos, né? E o bate-papo era que Jesus tinha, né? Estava vivo. E Tomé fala: só vou acreditar, mais uma vez, estou repetindo, só vou acreditar se eu colocar a mão nas feridas dele. Aí Jesus aparece. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. Ele não era mais humano como nós. Ali estava Jesus, o Filho de Deus verdadeiro, o espiritual, o completo. Ele fala: Tomé, vem cá, coloca a mão aqui. Aí Tomé vai, coloca a mão e fala 2 palavrinhas: Deus meu e Rei meu. Quem é Jesus para você? É um personagem histórico que fez muitos milagres e prometeu nos salvar e disse que vai nos levar para o céu? Ou é o seu Deus e o seu Senhor? A mudança de Tomé, quando ele coloca as mãos visivelmente naquelas feridas, foi radical. Deus meu e Rei meu. Ele se curvou completamente diante de Cristo. Nós não precisamos disso. O que Jesus Cristo ensina para aqueles discípulos? Bem-aventurado os que não viram e creram. Meu irmão, minha irmã, se você crê verdadeiramente em Jesus Cristo, você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada. Bem-aventurados que não viram e creram. Aqueles discípulos também tiveram dificuldade um tempo atrás, quando Maria Madalena chega e fala: eu vi Jesus ressuscitado. Eles não creram também. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a coisa mais fácil é nós pensar que cremos e duvidar das coisas de Deus.
É a coisa mais fácil que existe nesse mundo. Porque o mundo está cheio de coisas que parece que são de Deus. E aí nós vamos acreditar nos grandes pregadores da palavra. Fielmente nós vamos acreditar nos pregadores. A pessoa fala para você assim, ó, você vai ser um servo de Deus, uma serva de Deus, você vai ter tudo que você quiser, Deus vai te dar, porque Deus prometeu. Aí você começa a crer nisso, e começa a seguir a teologia da prosperidade. A Bíblia não fala nada sobre isso, e as pessoas pegam textos avulsos e colocam isso como uma prática na igreja. Irmãos, tem igrejas no Brasil grandes, imensas, que a teologia da prosperidade é a base. Vai lá como é que está cheia hoje. Vai lá, olha lá para ver como é que está cheia lá hoje. Por quê? Porque Jesus não é o rei meu e o Deus meu. Mas Jesus ensinou mais. O perigo é nós nos isolarmos dos que creem em Deus. Ou seja, andamos junto até aonde eu posso, mas agora eu não posso porque eu tenho que ir em tal lugar assim, eu prometi lá, então eu não posso ir nesse evangelismo. Não dá para mim não. Não, se for daqui a 15 dias eu vou, mas amanhã não dá não. Pode ser o dia que você deveria falar, Rei meu e Deus meu, porque uma alma se salvou. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que quando uma alma se converte, há uma festa no céu. Você não crê nisso, não? Então por que você não leva a palavra de Deus aos outros? Rei Deus, Rei meu e Deus meu. Todas as vezes que nós perdemos a oportunidade de compartilhar a palavra, nós estamos dizendo, eu não creio. Porque é ordem. Ide por todo mundo. O próprio Cristo falou com você e comigo, está falando hoje. Ide por todo mundo e pregai a toda criatura. E aquele que crê, seja batizado. Olha aí a palavra batismo surgindo como uma coisa grandiosa. Por quê? A fé, ela é efetivada quando a pessoa é batizada. Sem batismo, a fé é fraca, não salva. O batismo é a coroa da salvação. É a base da fé daquele que se entrega a Cristo. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós estamos aqui, nessa terra ainda, pela misericórdia e graça de Deus. Mas tem um propósito de eu e você estarmos nessa terra. E o propósito é servir a Jesus. Esse é o propósito. Quando você troca uma reunião de adoração, uma reunião de estarmos tratando as coisas de Deus por outra coisa, você não está dizendo, Jesus não é o meu Senhor. Mas a gente nem percebe isso, porque é tão normal. Hoje não posso ir não. É tão normal, essa palavrinha, hoje eu não posso ir. É tão normal. Irmãos, isso acontece comigo também. Não estou falando só de vocês não, eu estou falando dos crentes de hoje. Estou me colocando junto. Precisamos de aprender com textos como esses, a sermos verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Mas aí vem uma coisa linda, a misericórdia de Jesus. Nós dependemos dessa misericórdia. Ele dá oportunidade a aquele homem de se voltar para ele. A segunda vinda dele é a oportunidade que Tomé tem. A oportunidade, e ele não desperdiçou a oportunidade. Não desperdiçou. Essa confissão
ela tem uma coisa muito forte. Tomé foi confrontado por Deus e ele tomou uma decisão clara. Essa palavra de Tomé, para mim, definiu uma mudança radical na vida dele. Radical. Aceitar Jesus Cristo significa que eu devo de guardar os seus ensinos, ou podemos dizer, seus mandamentos, as suas ordens. Guardar não é simplesmente colocar no coração e saber que ela existe. Guardar é obedecer, é colocar em prática. Colocar em prática. Tomé, naquele momento, ele teve um encontro real com Jesus. E ele já vivia com Jesus pelo menos 3 anos caminhando com Jesus. E aquele momento foi o momento ápice na vida de Tomé. Eu não sei como está a tua caminhada com Jesus, mas se essa mensagem veio para você hoje, e você está entendendo do modo que Tomé entendeu, hoje pode ser a mudança radical da sua vida. Radical. Jesus é misericordioso. Ele oferece paz em meio à turbulência. Jesus reconhece as nossas dúvidas mais profundas. Jesus restaura a nossa fé para que possamos prosseguir. A confissão de Tomé muda a vida dele radicalmente. Aceitar a Cristo, vou repetir, significa guardar os seus ensinos. Não se trata de salvação feita por obras, por fazer coisas, mas é guardar os seus mandamentos, é obedecer. Aquele que crê verdadeiramente busca alinhar a sua vida com a vontade de Deus, e isso inclui a ética diária, ou seja, viver com honestidade, com integridade, abandonar os velhos hábitos, como a decisão firme de não falar palavrões. Eu era palavrudo. Tinha umas palavras que mesmo depois de casada, a Marisa me corrigia. Ei, para aí. Isso daí não, porque o costume ficou. E não é fácil não. Aquelas palavrinhas que o mundo tudo fala, né? Aquelas palavrinhas que não vale a pena falar, porque é até porcaria. Mas aquelas palavrinhas. Será que você ainda tem esse costume? Porque vira costume, irmãos. Estou chamando a atenção tua de uma forma radical. Boca que confessa Jesus como Senhor deve ser uma boca que profere bênçãos. Bênçãos e não maldição. Bênçãos. O que é proferir bênçãos? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Bênçãos. Bem-aventurado os que não viram e creram. Vou repetir isso daqui porque é muito interessante. Jesus, ele finaliza com uma bem-aventurança que alcança todos nós. Porque me viste, Tomé, creste? Vou repetir, bem-aventurado os que não viram e creram. Irmãos, nós somos bem-aventurados. Eu me sinto bem-aventurado porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu quero servi-lo. Como Tomé, nós precisamos testificar de uma fé, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou não somente historicamente, mas ressuscitou, está vivo ao lado direito do Pai, intercedendo. E aí, o apóstolo Paulo e tantos outros escritores dizem, ora, né? O apóstolo Paulo primeiro ele fala assim, orai sem cessar, em tudo dai graças, orai sem cessar. O que é isso? Dependa de Deus todos os dias, todos os momentos. Irmãos, para sermos bênçãos na vida das pessoas, nós precisamos depender de Deus vivendo com Deus, não é vivendo com o mundo não. Irmãos, a coisa mais difícil é isso, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo.
Agora, viver no mundo e não ser do mundo requer muita força e fé. Porque coisa mais fácil é abraçar o mundo. A coisa mais fácil é andar com o mundo. Porque é legal. E isso nós fazemos todo dia. Nós levantamos, né, abrimos os olhos, tomamos café, bebemos água, almoçamos, vamos no banheiro, escovamos os dentes. Isso tudo é coisa humana. Nós vivemos isso todos os dias. Agora, será que nesse meio tempo que você está fazendo isso, você tira aquele tempo precioso para estar diante de Deus, lendo a Bíblia e orando? Senhor, obrigado por essa palavra que tu me disse agora. Será que você se prepara para viver o dia e honrar a Deus? O que ele estava falando aqui? Eu não me preparei porque Jesus não ressuscitou. O que nós vivemos foi um pedaço de religião. A ideia de Tomé era essa. E muita gente está vivendo exatamente isso, mesmo sendo líder de igreja, mesmo sendo pastores, estão vivendo. Hoje eu estava vendo um filme à tarde sobre a volta de Jesus. Eu me interessei, já tinha visto o filme, eu vou ver outra vez. E aí um pastor que era da cidade, da igreja, não falo o nome da igreja, obviamente, né? A mulher fica desesperada, perdeu a mãe, perdeu o irmão que sumiu, né? Porque a volta de Jesus aconteceu, né? Aí aqueles que foram levados, e aquela moça que não acreditava muito em Deus, brigava com a mãe, brigava com todo mundo, agora se sente só. E o que ela faz? Ela vai na igreja da mãe. E chega lá, ela entra, está vazia, logicamente, mas ela vê o pastor sentado. Pastor, o senhor está aí? Aí quando o pastor vai explicar a ela a questão, por que ele não foi tomado também com os outros, ela vira um arara. Ela vira um arara. Porque ele enganou todo mundo. Não, ele se enganou a si próprio. E ele entendeu isso, ele explica para ela que o engano, ele se enganou a si próprio. Ele estava firmado, né, na história cristã, não em Deus. Hoje de manhã, qual foi o estudo hoje de manhã? Quem veio na IBD hoje? Levanta a mão. Foi bom o estudo? Foi bom? O que nós estudamos hoje de manhã? Quem pode falar comigo aí? Hã? O livre-arbítrio. Você pode escolher. Hã? Mas o livre-arbítrio tem um que é superior a tudo. Quando ele fala com Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Dela, se você comer, você vai morrer. Bom, mas deu oportunidade para eles. O que aconteceu? Eles comeram. Como é que eles morreram? Sendo retirados do jardim do Éden. Lá tinha vida. Lá estava a árvore da vida. Eles não poderam comer mais da árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim do Éden. Nós estamos vivendo num mundo onde a árvore da vida é Jesus. Hã? E a Bíblia mostra que você pode ou não pode realizar. Aí você tem a escolha de obedecer ou não. Pela sua obediência, você se torna discípulo. Pela sua desobediência, você se torna inimigo. Dá para entender? Deu para entender o que eu falei aqui? Levante a mão quem entendeu. Deu para entender. Irmãos, a coisa mais rica que Deus deixou para nós, nesse tempo, nesse mundo, humanamente falando, não tem coisa maior. Não tem coisa maior do que essa. Aonde fica a sua Bíblia na sua casa? Onde fica? Né? A primeira coisa é essa: onde fica a sua Bíblia na sua casa? Quando nós temos algo que é realmente importante, o que a gente fala? A gente guarda com carinho, a gente bota no melhor lugar. Onde fica a sua Bíblia? Na estante? Numa mesinha? Num cantinho? Ela tem que ficar na sua frente o tempo todo para você ler. Você lê a Bíblia todos os dias? Todos os dias? Nós estamos lendo, né?
Nós estamos lendo. Está aqui, ó. Quem quiser ler a Bíblia em um ano, ainda dá tempo ainda. Quem quiser ler a Bíblia em um ano, está aqui, ó. O roteiro, leitura em um ano. Mas, irmãos, ler a Bíblia em um ano, não, pode deixar. Ler a Bíblia em um ano é legal. Você vai ter, né? Fala assim, ó, li a Bíblia toda. Irmãos, ler a Bíblia é legal. Mas o legal é você receber o que Deus tem para você na Bíblia. Se você lê como um livro histórico, e ele é histórico, você não recebe de Deus. Você continua a mesma coisa. E ainda, se bobear, vai falar assim, mas eu não entendi bem. Eu vou ver se quem entende, eu não entendi, porque a Bíblia é muito difícil. Eu falei muito isso quando comecei a ler a Bíblia, mas a Bíblia é muito difícil. Nossa, é muito difícil de entender. Aí eu fui comprar aquelas outras Bíblias que tem ensinos, né, coisa e tal. E não, hoje já não é mais difícil. Não porque eu sou pastor, porque eu leio orando a Deus. Senhor, traga a revelação. Às vezes você não entende o texto, mas o texto fala com você e você recebe aquela palavra. É isso que Deus quer na sua vida. Irmãos, eu gosto sempre de falar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um homem notável na sua época. Notável. Ele cursou coisas grandiosas. Ele saiu da sua cidade, foi para outra para cursar, para fazer curso grandioso. Depois ele veio e já foi convidado para entrar no Sinédrio. Ele era um rapaz novo para entrar no Sinédrio, que era aonde comandava o povo de Israel. E ele, para mostrar que ele estava junto mesmo, ele consente a morte de um servo de Jesus. E ele ainda faz o seguinte, esse negócio é o seguinte, eu gostei do negócio, eu gostei de prender esses cristãos aí que falam, que seguem Jesus, eu gostei, eu vou botar quente, eu vou botar fogo nisso. E aí ele vai lá e fala assim, olha, eu queria, um sacerdote, eu queria que o senhor me desse carta de autorização para mim sair por esse mundo aí, prender esses cristãos onde eles estiverem e matá-los. Aí ele vai. Aí tem a história, os irmãos conhecem, né? Atos está dizendo essa história. E Paulo tem um encontro com Jesus. Quando ele volta, o pessoal começa a falar com ele, fica quieto, não fala de Jesus não, senão vão te matar. Fica quieto. Paulo se tornou o maior evangelista que pisou nessa terra. Por quê, irmãos? Por quê? Porque ele, quando teve um encontro com Jesus, ele disse, Senhor meu e Deus meu, ou Deus meu e Senhor meu. Se Jesus não for o seu Senhor absoluto, você vai ser sempre um crente de banco, um crente que não tem disposição de fazer a obra de Deus, um crente que tem até medo de pregar a palavra de Deus, um crente que está sempre indisponível para sair e evangelizar, fazer uma visita, está sempre indisponível. Um crente que não quer nem saber que o outro vai para o inferno. Você está trabalhando, a pessoa que trabalha do teu lado está indo para o inferno e você não quer nem saber. Não, eu estou bem com Jesus, eu estou bem, ele se vira, eu estou bem. Mostra que não está. Irmãos, nós prometemos domingo passado ler Mateus 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você leu? Quem leu? Levanta a mão. Porque tem muita gente. Levanta a mão outra vez. Rapaz, todo mundo aí, tem 2 pessoas que levantou a mão. Você prometeu aqui na igreja. Está vendo, irmãos? Está vendo como é que nós estamos? Não é acusação não, é para nós entendermos o quanto nós estamos deixando a desejar na obra de Deus. Deus espera muito mais de cada um de nós, do que simplesmente vir sentar no banco, criticar a mensagem, ou falar bem da mensagem, ou ter amigos ou não ter amigos. Deus não quer crentes de banco, Ele quer crentes que levam a palavra. Deus meu e Rei meu. Você pode falar isso em alto, bem alto? Deus meu e Rei meu, fala aí. Deus meu e Rei meu.
Toma posse, meu irmão, minha irmã, toma posse. Se Deus é o seu Senhor, você vai obedecê-lo. Aí você fala, mas pastor, eu não sei falar com os outros de Jesus. Ore ao Senhor. Senhor, me dê uma palavra para fulana de tal, que é minha amiga. Me dê uma palavra para ela. Aí você começa a ler a Bíblia, Senhor, aquela palavra o Senhor vai me dar? E daí a pouco você acha um versículo que você vai ficar de boca aberta. Isso aconteceu comigo. Eu morava num bairro conhecidíssimo, trabalhando lá e coisa e tal, mas eu era muito gago. Cadê que eu vou compartilhar a palavra de Deus gago? Eu gaguejava mais do que falava, gente. Para mim falar uma palavra, eu levava um tempão, mas isso daí não saía, a palavra não saía. Eu ficava cada vez nervoso que eu ficava, mais era ruim. E eu intentei fazer estudo bíblico nos lares, imagina. Eu ganhei alguma coisa da Convenção Batista Carioca, ganhei um gilivetim, e aquilo ali era para você fazer estudo bíblico nos lares, era 5 estudos. Eu comecei a ler, achei interessantíssimo. Aí eu comecei a pensar, rapaz, se eu for na casa do fulano e tal, se eu for na casa do fulano e tal, da fulano e tal, tudo conhecido, eu morava ali já há anos e anos. Eu falei, rapaz, eu vou fazer esses estudos. Eu comecei a fazer. Rapaz, a primeira pessoa que entregou a vida a Jesus Cristo, eu nunca me esqueci da alegria do que aconteceu no meu coração. Nunca me esqueci. Aquela irmã, quando ela se levantou na igreja, eu entrego minha vida a Jesus. Eu entrego. Eu fui usado para ir lá levar a palavra para ela. Eu fui usado mesmo com a gagueira que eu tinha, mesmo me sentindo mal, pequeno, diante daquilo que era para mim fazer. Eu não tinha condições de fazer para mim, eu não tinha condições de fazer. E aí eu ainda levantei um outro irmão que era igual a eu, né? O Manuel, que ia comigo. O Manuel não sabia ler nem escrever, um paraibão, palavra chuja, e eu e ele ganhamos tantas pessoas naquele bairro para Jesus Cristo. Quando eu vou lá, sempre tem um que fala, eu entreguei a vida por sua causa. Não é para o meu agradecimento, porque nós precisamos disso, irmãos. Quantas pessoas você conhece que está indo para o caminho errado? Quantas pessoas você conhece? Seja sincero. Você pode fazer uma relação pelo menos de 3 ou 4? Então vou te aconselhar agora por essa palavra. Comece a orar firmemente por essas pessoas. Comece a pedir a Deus que te dê amor para levar uma palavra para essas pessoas. E sinta o que Deus vai fazer na sua vida. Sinta o que Deus vai fazer na sua vida. Não fique parado, irmãos. Sabe por quê? Quando Jesus Cristo voltar, triste vai ser aquele que vai ser pego de surpresa ou à toa. Triste, vai ser muito triste. Eu tinha para falar muito mais, mas eu acho que até aqui está bom para você. Que Deus te abençoe nessa noite. Que realmente essa palavra, Deus meu e Rei meu, seja para você um desafio a pôr em prática. Deus quer te capacitar completamente. Mergulhe, irmão. Mergulhe num relacionamento profundo com Deus através da Bíblia, através da oração. Mergulhe. Todos os dias. Tire um tempo, sabe, o tempo mais precioso da sua vida, tire e dê ele para Deus. Se você não tem como orar, leia a palavra de Deus, se ajoelhe e fala, Senhor, está aqui, eu quero te servir. Ele vai fazer com que você chegue ao nível desse homem aqui que afirma categoricamente diante de Jesus, Rei meu e Deus meu. Amém? Amém? Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma corrente aqui de oração. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Dá a mão à pessoa que está do seu lado. Dá a mão aí, por favor. Aqui também, dá a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar. Vamos orar. Pai, estou diante do Senhor depois dessa palavra.
sei que foi o Senhor que colocou no meu coração. Pai amado, tem muito mais do que falar aqui, tem coisas escritas maravilhosas para falar, mas o Senhor me deu essa palavra. Eu creio que foi dirigida a cada um de nós de uma forma transformadora, de uma forma libertadora, de uma forma purificadora, pelo poder do Teu Espírito, Pai amado. Que todos que estão aqui recebam a ação do Teu Espírito nessa noite e saiam aqui dispostos a falar a mesma coisa de um modo claro diante do Senhor. Deus meu e Rei meu. Deus abençoe o Teu povo. Conduza e dê uma semana, Pai amado, onde eles vão ter experiências maravilhosas. Creio nisso. Eu oro agradecido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. O Senhor te abençoe. O universo chora, o sol se apagou, ali estava amor, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado.
10 abraços da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Concretiza isso no seu coração. Meus 10 abraços em nome de Jesus. Deus seja louvado.